E hoje, aqui no Tô Lendo, eu tenho a honra de receber um amigo, autor e ilustrador Fábio Sgroy. Fábio ilustrou já 2 livros meus. Olha que honra eu tenho aqui. O primeiro foi esse, de 2008, A Mulher que Falava Parachoquês. E o segundo, um livro que eu amo de paixão, um livro fechado para a reforma, explicando para as crianças o que é a tal dessa reforma ortográfica. Tudo bom, Fábio? Tudo, Bem-vindo. tudo ótimo, Marcelo. Agradeço demais o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Ô, Fábio, mas nós nos conhecemos antes, né? Foi em Sim. 2004, quando você fez esse livro aqui para a Panda, junto com a Fátima Mesquita, Almanaque de Puns, Melecas e Coisas Nojentas. E você tem uma história engraçada com esse livro aqui, né? Não era para você ter ilustrado esse livro. Como é que, o que Não é. aconteceu? Sei lá, foi os astros, né? Os astros se alinharam e deu certo. Mas realmente, cara, eu trabalhava num estúdio, né? Eu era meio assim, freelancer, mas funcionário, né? E eu fazia outra coisa, fazia diagramação. Eu já tinha uma carreira como ilustrador, mas bem modesta ainda, né? E esse livro entrou nesse estúdio para ser diagramado e a pessoa que comandava esse estúdio, ela também ficou responsável por contratar o ilustrador, né? E foi contratado um ilustrador, mas eu não lembro bem por que não deu certo, né? E uma outra pessoa, não fui eu que diagramei esse livro, né? Mas enfim, a pessoa que diagramou esse livro largou lá em cima da mesa e sempre que eu ia almoçar, eu levava a marmita, né? Eu pegava minha marmita, começava a almoçar. E eis que estava lá esse livro. Eu comecei a ler, cara, e o povo achava que eu estava doido porque eu caía na risada. Eu comecei a achava muito engraçado esse livro, né? E por uns 3 dias seguidos, na hora do almoço, eu pegava ele e continuava lendo, porque eu não conseguia mais parar, né? A gente começa a ler um livro bacana, a gente não quer mais parar. E toda hora do almoço eu lia. E à medida que eu ia lendo, eu ia tendo aquelas sacadas. Eu li o texto e falava, puxa, isso aqui ficava legal ilustrado assim. Ah, aqui caberia uma piada desse jeito. E eu fui meio que ilustrando na minha cabeça, né? Mas como eu já tinha um ilustrador contratado, alguma coisa assim, eu fiquei na minha, né? E como eu te falei, não sei por que não deu certo. Aí tentaram um segundo ilustrador, também não deu certo. E aí um dia o dono do estúdio virou para mim e falou, Fábio, eu sei que você desenha, faz aí um RAF, vamos mandar lá para a Panda e ver o que eles acham, Mas né? faz você mesmo, né? Ah, faz você Faz mesmo. Ninguém você. quer ver. Nesse esquema, ó, só tem tu, vai tu mesmo, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Tá se estourando o prazo, como é que é? E eu desenhei, né, cara? Fui lá, fiz um desenhão lá, mandou pra Panda, eu lembro que o pessoal adorou, e aí acabaram que foi a nossa primeira parceria, né? Era pra ser, era pra ser. E você gosta mais de escrever ou de desenhar, Fábio? Desenhar, com certeza desenhar, né? Eu escrevo, mas eu estava até falando para um amigo nosso aqui, o Boris, né? Eu sou muito tímido para escrever. Assim, eu escrevo apenas aquelas coisas que realmente me tocam, mesmo aquela coisa que me motiva. Se alguém me encomendar um texto, normalmente eu tenho dificuldade com isso, né? Porque eu escrevo mais aquilo que vem da minha ideia, né? Agora, já o desenho, não. Você pode encomendar qualquer coisa que eu faça com o pé nas costas e uma mão. Vamos embora, né? Mas eu assim, embora eu já eu já escrevi alguns livros de encomenda, né? Assim, que o pessoal falou, pois eu pensei nesse tema aqui para você, Fábio, porque eu sou muito conhecido pelo tema de direitos humanos, né? Então, algumas editoras já entraram em contato comigo. Olha, direitos humanos, tal, pensamos em você, né? Eu até encarei porque é um tema com o qual eu tenho muita intimidade, né? Mas se é um tema meio de surpresa assim, eu tenho dificuldade para escrever. Uma vez me encomendaram, eram 2 livros, né? Um como era assim, A Vida no Deserto, e a outra não sei o que no espaço. Eu acho que eu não consigo. Vida no deserto, eu falei, acho que eu não consigo. É. Fábio, É, agora é assim, quando você escreve, só você ilustra ou você gosta que outras pessoas ilustrem também o que você escreve? até hoje eu realmente só escrevi o que eu ilustrei, né? Porque, assim, na verdade eu tenho um processo meio maluco de escrever. Mesmo quando eu escrevo, quando eu sou responsável pelo texto, na verdade eu desenho antes. Então eu desenho tudo, eu crio uma narrativa, mesmo que não vá entrar desenho, mas eu faço um desenho, um rabiscão que seja, né?
E a partir daqueles desenhos eu me organizo para então começar a escrever. Então não tem jeito, o meu processo de trabalho ele é todo visual. Quando eu tenho que organizar uma reunião, quando eu tenho que formular uma aula para dar nas universidades, eu desenho tudo, cara. Eu sou uma pessoa muito imagética. Então é a partir do desenho que eu escrevo. E aí o que acontece? Como eu tenho essa simbiose com a imagem, acontece que na hora de lapidar o texto, eu já vou separando o que é que a imagem vai dizer e o que o texto vai dizer, né? Porque eu procuro sempre que possível me ater à ideia de livro ilustrado mesmo, né? O livro ilustrado é aquele tipo de livro que você não consegue ler só o texto ou só as imagens. Se você deixar de fora um deles, você fica meio perdido na leitura. Você precisa dos dois para complementar um ao outro, né? Então, o meu tipo de escrita é mais esse tipo mesmo, é visual e textual, mas as duas em simbiose, né? Na verdade, você não confia em ilustrador, é isso, né? Você fala, não, eu não confio em ilustrador. Então... Ih, rapaz, vai dar sujeira para mim isso aí. Mas assim, seria uma ideia interessante. Eu ainda não tive essa oportunidade, né? Mas sim, eu acho que está na minha pranchetinha de projetos futuros. Um dia eu escrever e ver outra pessoa ilustrar aquilo que não seja eu. Eu não tive essa experiência ainda, mas eu tenho vontade, sim. Ô, Fábio, você tem uma história muito bacana, muito curiosa, né? De como é que você foi descoberto nesse mundo de desenho, que você foi ajudar a sua mãe no trabalho e foi meio que descoberto. Conta pra gente essa história. Porque assim, quando eu era adolescente, a minha mãe, ela tinha uma lanchonete dentro do Teatro Imprensa, né? E assim, então o que acontecia? A gente chegava lá às 6 da tarde, arrumava a lanchonete, preparava para receber os espectadores da peça, né? Eles chegavam, tomavam café, tomavam lanche e entravam para ver a peça. E a próxima vez que nós íamos atender eles era só durante o intervalo da peça, 1 hora e meia depois. Então, nesse tempo, eu tinha que ficar lá sem fazer nada. Eu levava minhas coisas e começava a desenhar ali, né? E um certo dia, um cara saiu da peça, acho que ele não devia estar achando muito engraçado a peça, sei lá, e foi lá tomar um café e me viu desenhando, né? O cara me chamou lá para servir ele, mas eu nem... E aí, o que aconteceu? O cara, ele me viu desenhando e falou, nossa, cara, que bacana, você desenha bem. Eu tenho um primo que trabalha no Maurício de Souza. E aí ele pegou o telefone, escreveu o telefone ali e deu para mim, né? Falou, liga para ele e tal, ele é meu chapa tal, liga para ele. Aí eu falei, esse cara tá me trollando, imagina, né? Isso aí. Mas tudo bem, né? Sabe como é que é, né? Não vai, acabei ligando para ver se era verdade, e era. O primo dele trabalhava no departamento de quadrinhos do Maurício, né? Um cara super bacana. Ele falou, meu, chega aí, vou te mostrar, dar umas dicas de como você desenhar tal. Quem sabe você entra e começa a trabalhar aqui no Maurício, né? Eu não vou falar o nome das pessoas, tá, Marcelo? Eu vou ocultar o nome das pessoas aqui, tá? Já vocês vão entender por quê. Aí, cara, eu fui lá, né? Entrei, subi lá no departamento e tal. Ele me recebeu lá, ele, os amigos dele. Conheci todo mundo do departamento de quadrinhos, fiquei amigo de todo mundo. Os caras me deram a maior força. Tipo, toda quarta-feira eu ia lá no estúdio e aprendi a desenhar com os caras, né? Inicialmente a ideia era eu me tornar um ilustrador do Maurício, né? Eu queria fazer quadrinhos do Maurício. Quando eu vi todo aquele universo se abrindo diante dos meus olhos, eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer, né? E nos 2 anos seguintes, eu me dediquei basicamente a tentar desenhar e melhorar meu traço dentro da proposta do Maurício de Souza para me tornar um ilustrador dele, né? Havia um teste na época, não sei como é que é hoje, mas na época, a cada 6 meses, eles faziam um teste lá para contratar novos ilustradores, né, iniciantes, justamente para ser treinado lá dentro, né? E eu fui me preparando para aquilo. Abandonei os estudos para ficar só desenhando, fiquei 2 anos desenhando trancado no meu quarto, minha família queria me internar achando que eu estava louco, né? Mas enfim, né, segui minha intuição e fui em frente. E toda quarta-feira eu ia lá no Maurício. E todo mundo achava que eu era funcionário do Maurício, eu não era, eu era um penetro, eu era um cara que não era para estar ali, que todo mundo me ajudava a entrar lá para ficar lá conversando e aprender a desenhar, né? Bom, para encurtar a história, depois de 2 anos eu prestei lá o teste, infelizmente não passei, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, né? Mas enfim, eu acabei não passando, né? Mas fiz muitos amigos lá dentro, aos quais eu sou muito grato por todas as aulas. Eu costumo dizer que
A minha universidade, o meu local de formação foi ali dentro. Embora eu fui um cara clandestino ali, penetra, mas me formei ali dentro. E nunca, em nenhum momento, meio que sem querer, de repente você se viu numa reunião com o Maurício, com a filha dele, a Mônica. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Nunca aconteceu. Só um detalhe, essa história tá vindo à tona agora, é a primeira vez que eu tô contando essa história, tá? Então... Mas não, na verdade o que aconteceu uma vez foi que assim, eu cheguei, entrei, cara, nem a recepcionista sabia que eu não era. Eu entrava porque a recepcionista me achava que eu era um iniciante ali, né? E eu entrava. E um dia eu entrei, né? Eu ficava no quarto andar, no departamento de quadrinhos, né? Subi no elevador, eis que ele para no primeiro andar, quando abre a porta, quem é? O Maurício de Souza. Ele entrou, eu com esse tamanho, que eu sou alto, né? Eu tenho 1,92 m, né? E ele é baixinho, né? Ele olhou para mim, eu olhei para ele, oi, tudo bom, né? Tudo bem. E aí eu falei, meu Deus do céu, só falta esse cara perguntar, e aí, como é que tá a produção? Como é que tá? Eu falei, cara, o que eu falo para ele, né? Ah, aquela coisa, né? Oi, Maurício, tudo bom? Vai chover hoje, né? Tá sol, né? Ah, tá sol, tá calor. Nossa, precisa chover, né? Caramba. Abriu no quarto andar, eu suando bicas. Tchau, Maurício, até mais. Ô, tchau, tudo bom? E saí, cara. Foi esse meu contato com ele. Não sei, mas desconfio até hoje que ele não sabe que eu não era funcionário dele. Eu era um clandestino ali dentro. E depois você desencanou, falou, não, então eu não quero fazer os quadrinhos, eu vou... Porque é diferente, né? Fazer quadrinho e fazer ilustração. Porque assim, quando eu fui recusado, obviamente eu fiquei bastante chateado, né? Mas a verdade era essa, cara. O meu trabalho, ele não serve para o Maurício de Souza. É outra proposta. O desenho deles é uma proposta e hoje eu sei, hoje, já do alto dos meus 47 anos, já amadurecido, eu percebo que o meu trabalho segue em outra linha, até por isso que eu não me enquadrei ali na proposta dele, né? Então hoje eu sou muito grato por ele ter me recusado, né? Na época eu fiquei muito chateado, né? Mas aí esses mesmos amigos lá do Maurício falaram, Fábio, você precisa enxergar outras coisas, você está enxergando só os quadrinhos, né? Procura ver que com desenho você consegue fazer livros, você consegue fazer tirinhas com o seu próprio traço. Eu acho que agora cabe a você procurar o seu caminho, né? E foi o que eu fiz, eu acabei me encontrando por uma indicação de um outro amigo lá de dentro mesmo, né? Ele conhecia um estúdio, né? Chamado Cor e Forma na época, o estúdio do Milton Rodrigues Alves, que foi editor da Veja, né? Uhum. E ele me indicou, olha, eu conheço esse cara aqui, fala com ele, fala que fui eu que te indiquei, né? E eu tenho certeza que ele vai gostar de você, e ele também gosta assim, de ilustradores jovens, porque ele forma dentro da proposta de desenho da casa, né? E de fato, eu conheci o Milton, ficamos amigos, ele me contratou ali para o estúdio dele, e aí eu comecei a desenhar livros de literatura, livros didáticos, eu comecei a desenhar tudo, charges. Ali no Coriforme eu tive a oportunidade de desenhar praticamente tudo. Ali, se no Maurício de Souza começou a minha formação, a minha faculdade foi ali nesse Coriforma, né? Eu tive, assim, lições inestimáveis. Inclusive o Milton, ele tinha essa mania de toda sexta-feira, depois do almoço, assim, ele reunia todos os ilustradores, porque todos nós éramos jovens, né? E ele dava aula mesmo, o que é impressão gráfica, o que é separação de cores. Eu realmente tive uma formação mesmo ali dentro. Dali daquele estúdio saiu um outro ilustrador de quadrinhos chamado Fábio Cobiaco, que é pai do Pedro Cobiaco. Saiu o Eduardo Borges também, que é um outro grande ilustrador de livros ilustrados, né? Saiu muita gente boa, o Biri Sarkis, que ele é também um grande ilustrador de livros infantis. Então, assim, saiu muita gente formada ali desse estúdio, né? Ô, Fábio, qual que é o processo? Quando você recebe um original, né, você faz uma primeira leitura depressa, como é o teu processo de fazer os rafes, de imaginar a cara dos personagens, né? Porque tem muito autor que imagina de um jeito, quando vai ver, fala, bom, não era bem assim, né? Como é que é esse processo? O primeiro passo, realmente, eu faço uma leitura, né, aquela leitura de leitor mesmo. Então, a primeira leitura que eu faço é aquela leitura por prazer, de leitor. Aí, já uma segunda leitura, eu já saio grifando os trechos que eu acho que valem uma ilustração, que rendem ali, ou que a ilustração consegue dialogar com aquele trecho de texto.
Tem um livro que é o meu livro de cabeceira, que é do Rui de Oliveira, chamado Pelos Jardins de Boboli. Ele é um livro que ele fala muito da arte de ilustrar livros, né? E neste livro ele cita uma passagem que é muito interessante. Ele fala que a ilustração, ela não tem que ilustrar o texto, ela tem que ilustrar as entrelinhas do texto, né? Tem que trazer aquilo que o texto não está revelando ou que está ocultando de propósito, né? Então eu procuro identificar essas passagens e a partir daí eu começo a inserir minhas propostas de ilustração. Agora, de fato, para imaginar o personagem, a roupa, aí é o contexto, né? Se o autor fornece alguma indicação, eu procuro seguir aquilo, né? Se não, eu me sinto livre e vou dando as minhas contribuições. Mas, normalmente, eu faço os esboços. Só queria te falar de uma coisa genial, né, que o Fábio fez, A Mulher que Falava Para-Choques. Os balões dela eram todos em formato de para-choque. Isso eu achei uma das coisas mais legais que eu já vi, porque eu jamais imaginei isso, né? Eu fiz, entreguei lá o texto, e aí todos os balões da Dirce, que é o personagem, vinham em formato de para-choque de caminhão. É um negócio genial, né? Eu falo, quando chegou, todos eles em formato do para-choque de caminhão. Continua, desculpa, só queria fazer um elogio a você. Não, então, isso é um bom exemplo, Marcelo, de como funciona a parceria entre escritor e ilustrador, né? Eu costumo comparar isso àqueles desafiadores de viola, né? O cara canta um verso e joga para o outro tem que completar. Aí vai jogando um para o outro, né? Então, na verdade, esse aí é um exemplo da ideia que estava pairando em cima do seu texto, né? E que estava nas entrelinhas do seu texto, não estava no texto, né? Mas foi isso que eu falei, se ela fala para-choquês, e esse para-choquês está até no título do livro, nada mais natural do que eu fazer os balões de fala, porque eu tive essa ideia, né? Puxa, e é engraçado, Marcelo, porque o seu texto, eu já percebi isso, ele tem essa pegada de quadrinhos, né? Eu não sei, você desenha? Nada. Nada. Então, Nada. porque mas assim, é uma característica, eu desconfiei isso no primeiro livro que eu ilustrei. Aí, quando chegou o segundo, o livro fechado para a reforma, eu falei, ele ou desenha, ou ele tem um texto muito visual. O seu texto é muito visual, né? Então, ele tem muitas lacunas que eu percebo, que é aquela deixa que você dá para o ilustrador. Eu não sei se você faz de maneira consciente ou não, mas ele pede para mim balão de fala. O seu texto sempre me pede balão de fala. É que esse aqui, né, Fábio, a grande brincadeira desse aqui era que ia ter uma obra no livro, né? Esse livro fechado para reforma era reforma ortográfica. Então, a minha ideia era escrever um texto em que os trabalhadores, os operários aqui, né, e tem um arquiteta, eles pegassem e eles tivessem que ir mudando o livro que já existia. Então, ele tinha essa pegada de quadrinhos, né? Porque era meio isso mesmo, né? O livro existe, tem o texto, e aí eles começam a fazer a reforma. Esse tinha um apelo muito visual. Agora, esse aqui, ele não era tão visual quanto você deixou. Eu acho que tinha o caminho. Não, é que isso, na Mulher que Falava Para-Choques, estava intrínseco no texto, porque, por exemplo, eu não lembro, mas acho que é raro você usar essa construção de texto. Olha, e ela falou, 2 pontos. Não tem muito, isso não ocorre muito no texto. Já é a fala direto. E não tem aquele complemento, tracinho, depois olhou para tal e continuou. Não, o seu texto não tem essa estrutura. Ele é naturalmente, pelo menos esses 2 que eu ilustrei, eu senti, ele é muito visual. Então, essas deixas estavam o tempo inteiro. Eu falei, basta eu pegar e materializar elas, né? Então, a primeira ideia que surgiu na Mulher que Falava Para-Choques eu acho que como tem pouco diálogo, né, em relação ao texto, eu vou colocar tudo em balão de fala. Aí, já que eu já tinha desenhado mais da metade do livro no RAF, né, aí que surgiu a ideia. Eu falei, peraí, né? Ela fala para-choques, né? Porque eu já tinha feito uma pesquisa antes de começar a desenhar, isso eu sempre faço, de qualquer livro, né, eu faço uma pesquisa antes para tentar mergulhar naquele universo, né? E eu tinha visto essas placas de caminhões, né, o tempo inteiro nos para-choques tinha isso.
Mas confesso que na pesquisa meio que passou batido. Eu vi, achei legal, queria de alguma maneira trazer para o livro isso, mas na hora eu não saquei, né? Foi só quando eu pensei, balão de fala, que eu falei, cara, peraí, eu vou fazer em forma de para-choque de caminhão as falas dela, né? Para deixar bem claro a relação dela com o caminhão, né? Não, e até vou até explicar para quem não conhece o livro, que é a personagem, ela trabalha numa cabine de pedágio, e vê caminhão, via, né, que hoje não tem mais o para-choquês, acabou, está extinto, mas ela ficava ali na cabine de pedágio, vendo o caminhão passar, e ficava anotando as frases e decorando as frases. Quando ela se viu, ela só conseguia responder as perguntas com as frases do caminhão, e essa era a brincadeira, né? Ela virou uma atração por causa disso, e aí não vou contar o resto. Fábio, o que a gente vê no seu traço é um traço de humor, pelo menos nos livros que eu vejo aqui. E isso é o que você mais gosta de fazer. Isso é você, né? Esse sou eu, embora assim, né? Quando eu falo para os meus alunos, eles não acreditam muito, né? Porque eu sou muito sério dando aula, os caras não acreditam que por dentro eu estou fazendo piada com todo mundo, né? Assim, é que às vezes a postura ali exige que você fique sério, né? Mas, cara, eu sou muito galhofeiro. Eu cresci lendo Sérgio Aragonês, que ele é um ilustrador cubano, né? Ele desenha até hoje, se não me engano, a revista Mad, né? E ele tem um humor muito visual. Então, eu era muito fã, eu consumia o trabalho dele direto, cara. Então, eu fui formado por ele, pela revista Chiclete com Banana, né? Então, todos aqueles ilustradores que trabalhavam naquela revista também me formaram, a Eva Furnari. Mas eu sempre procurei levar a vida assim no humor, cara. Eu preciso rir de tudo. Quando eu tenho um problema, eu sei que eu estou superando aquele problema quando eu começo a fazer piada com aquele problema, né? Aí, então assim, eu sou aquele cara que faz piada o tempo todo, né? Por dentro, aqui, por fora eu posso não estar fazendo, mas por dentro você pode ter certeza, cara. Eu não vejo assim, o mundo para mim que passa na minha frente, assim, nos meus olhos, é um mundo tipo, sabe, a mosca vindo no para-brisa do Kraso e é todo visual, né? Mas às vezes eu me permito fazer um pouco mais coisas mais poéticas, né? Por exemplo, tem um livro do Jonas Ribeiro que ele é muito poético, chamado Circo Faz de Conta, né? Ali tinha, né, uma aura assim mais melancólica o livro, então tanto que muita gente olha aquele livro e não reconhece muito o meu trabalho ali, fala, nossa, foi você que ilustrou, né? Porque isso é um outro lado meu que eu deixo mais quieto, né? Que é esse lado mais poético, essa coisa de buscar mais o drama. Eu faço coisas dramáticas, mas é muito raro. Eu logo saio fazendo piada, cara. Eu descobri, então, que o que a gente tem em comum era o humor da revista Mad, porque eu também na adolescência, mas não perdia um número. Sérgio Aragonês, amo, amo, amo. Acho que é daí, por isso que a gente se dá bem, Fábio. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Um livro fechado para a reforma, A Mulher que Falava para Choquês, Almanaque de Puns, Melecas e Coisas Nojentas, outro com a Fátima Mesquita que o Fábio fez, Em Busca da Meleca Perdida. Esse é espetacular. A Incrível Fábrica de Cocô, Xixi, Pum, com a Fátima também. Ele é o queridinho da Fátima. Almanaque de Corruptos, Ditadores e Tiranos Nojentos. Esse livro nunca esteve tão atual. Ó, muito atual. Muito. E o último aqui, ó. Almanaque de Baratas, Minhocas e Bichos Nojentos, que é quase a mesma coisa que esse aqui. Ó. Tá ali, tem muito mais. Pau, né? Tem outros, mas não vou mostrar tudo. Fábio, eu queria muito agradecer a conversa com você. Espetacular, que bom te rever. Eu acho que eu criei esse programa só para rever os amigos. Que bom. Muito bom. O prazer foi todo meu, Marcelo. É uma honra muito grande para mim falar com você. E principalmente, cara, ser um parceirão da Panda, né? Saiba que a Panda, ela tem um lugar especial no meu coração, porque eu acho que os livros mais engraçados e mais criativos que eu faço sempre são da Panda, né? Legal. Assim, quando chega para mim o livro para ilustrar, eu já olho e falo, só podia ser a Panda, né? Só podia, né? E passa as suas redes sociais, se você tiver aí, como a gente te acha, Fábio? Olha, eu estou no Instagram, basicamente, né? O Facebook eu perdi minha senha, perdi meu e-mail, não sei mais como entrar no Facebook, então assim, me procurem no Instagram, né?
Eu tenho um blog também, www.fabioesgroy.blogspot.com.br, né? E também tem um outro site que eu não lembro agora, é Fábio Esgroy alguma coisa, mas me procura lá no Google que acha, né? Tá certo. Olha só. Muito bom. Muito obrigado, viu, Fábio? E já que você é o queridinho da Fátima Mesquita, nós vamos chamar a Fátima agora aqui no nosso Notas de Rodapé. Um abraço, Fábio. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Não se desgruda, não tem jeito. Beleza, e manda um abraço para a comadre Fátima. Valeu. Ela está vindo aí, ó. Ela está vindo aí. Obrigado. Valeu. Falou, tchau, tchau.